Prontinho. Leis de Newton. O assunto das leis de Newton, pessoal, é um assunto que, curiosamente, não é dos mais cobrados no Enem. Tem questões, caem questões, né? Mas, por exemplo, se a gente comparar com eletricidade, se a gente comparar com ondulatória, se a gente comparar até mesmo com hidrostática, são assuntos que aparecem com mais frequência, tá? As questões que costumam aparecer no Enem geralmente são teóricas, tá? Eu coloquei algumas aqui, e o Enem tem algumas predileções. Ele gosta muito de trabalhar com exercícios que envolvam atrito, ele gosta muito de trabalhar com exercícios conceituais, né, para falar de princípio da inércia, acelerações. Em geral, as questões de dinâmica não trazem muitas contas. Por exemplo, não é comum aparecer questão de bloquinho para fazer conta, não é comum aparecer questão de... Polia até aparece, tá? Eles gostam, o Enem até gosta de polia, sistemas de bloquinhos conectados por polia fixa ou polia móvel, tá? Eu vou fazer então um breve resumo para a gente lembrar, porque assim, a dor e a delícia das leis de Newton é que a teoria é super curta. Em 15 minutos você fala tudo o que precisa falar de teoria. O problema são as aplicações, né? O que mais chama atenção no estudo das leis de Newton é a quantidade de exercícios diferentes que pode aparecer. É muito... Para o aluno ter domínio desse assunto, ele vai ter que fazer muitos exercícios. Então, eu me lembro que durante o curso, a gente começa a estudar leis de Newton mais ou menos em meados de maio, por aí. E eu sempre comento, falo, gente, leis de Newton é um assunto que você precisa fazer sempre exercício. Então, volta e meia, vai lá, pega a tua lista de leis de Newton, faz alguns exercícios. Não é para sentar e fazer a lista de uma vez só. É para você ir fazendo durante o ano todo. Até porque os conceitos que a gente aplica nas leis de Newton, a gente vai aplicar depois em eletrostática, a gente vai aplicar em eletromagnetismo, a gente vai aplicar em gravitação, a gente aplica em estática, a gente aplica em quantidade de movimento. Quer dizer, o assunto força, ele basicamente vai perambular por quase toda a física, né? Uma outra área que a gente acaba não falando muito de força. Então, vamos lá. O que as leis de Newton falam? As leis de Newton, elas vão explicar o movimento. Então, o movimento, ele é estudado na física em dois momentos, né? O movimento, ele é estudado na cinemática, cuja preocupação principal é você descrever o movimento, descreve o movimento, e a dinâmica, com as leis de Newton, que vai explicar o movimento. É basicamente a diferença, tá? E a explicação do movimento de um corpo, ela é dada em três situações, que são as três leis, né? Então, a primeira lei, que é chamada de princípio da inércia, ela vai tratar de uma condição especial. Você vai ter um corpo qualquer, e a força resultante nesse corpo é igual a zero. Então, peraí que meu óculos está meio embaçado. Nossa. Quando um corpo está livre da ação de força, né, ou quando a força resultante do corpo é zero, o que a primeira lei prevê é que esse corpo ele pode estar em repouso, ou ele pode estar em movimento retilíneo e uniforme. Tá? São as duas condições que fazem um corpo estar com força resultante zero. Isso por quê, né, gente? Porque a segunda lei, ela vai dizer para a gente o seguinte: quando a força resultante do corpo não for zero, esse corpo ele terá uma aceleração. Ele vai ter uma aceleração, né? E a segunda lei garante que a aceleração do corpo é a força dividida pela massa. A gente trabalha com a força igual a massa vezes a aceleração, é a mesma coisa, né? Tá? Beleza?
O que é importante a gente perceber, né? Que a aceleração que um corpo ganha, ela é diretamente proporcional à força. Então, quanto maior a força que você aplicar no corpo, maior vai ser a aceleração que esse corpo vai tender a ter. Por outro lado, a massa é inversamente proporcional à aceleração. Então, quando você aplica uma dada força num corpo, se o corpo tiver uma massa muito grande, ele não vai necessariamente acelerar tanto. Tá? Beleza? Então, quer dizer, a aceleração, ela é um efeito da força que você aplica num corpo. Aplicou a força, o corpo dá aceleração. Só que uma coisa interessante da gente falar é que a aceleração, ela tem dois papéis. A tua aceleração, ela pode variar o módulo da velocidade. Em que circunstâncias isso acontece? Por exemplo, imagina um corpo com uma velocidade para a direita e uma força resultante também para a direita. Tá? O que vai acontecer com o valor da aceleração desse corpo? Ele vai aumentar. Então, o corpo vai acelerar. Ou então, pode acontecer o contrário. O corpo tem uma velocidade para a direita, por exemplo, e a força resultante é para a esquerda. Né? É aquilo que a gente estudava lá na física, né, na cinemática, como movimento uniformemente variado, acelerado. Aqui você vai ter um movimento uniformemente variado, retardado. Então, à primeira vista, né, o que a gente imagina que a força faça é isso aí. Só que acontece uma outra situação. Muitas vezes, a aceleração, ela não vai variar o módulo da velocidade, ela vai variar a direção da velocidade. Esse efeito ele é muito importante, por quê, pessoal? Porque se não houvesse essa situação, a gente nunca conseguiria fazer uma curva. Não existiria movimento curvo. A curva de um movimento, ela vai acontecer quando a força não estiver alterando o valor da velocidade. Quando ela estiver alterando a direção. Então, qual que seria o raciocínio nesse... A gente está falando aqui, não sei se vocês pegaram a ideia, né? A gente está falando da força centrípeta. Né? Por exemplo, vamos imaginar que você tem um corpo com uma velocidade v qualquer, tá? E num dado momento, começa a agir sobre ele uma força perpendicular à velocidade. Essa força, ela não vai acelerar o valor da velocidade. Ela não vai aumentar nem diminuir o valor da velocidade. Ela vai fazer com que a velocidade mude o percurso do corpo. Então, aqui, a velocidade ela está sendo alterada, mas não o valor. Lembrando que quando a gente fala em velocidade, né, gente, nós estamos falando de uma grandeza vetorial. Então, para um vetor variar, você pode variar o módulo, tudo bem, ou pode variar a direção e sentido. Então, nesse caso, a força resultante ela atua como centrípeta. Atua como centrípeta. Tá bom? Beleza? E aí é basicamente isso, tá? Primeira e segunda leis. A terceira lei
ela fala que a força é um produto da interação entre dois corpos. A força é um produto da interação entre dois corpos. O que isso quer dizer? Toda vez que você aplicar uma força no corpo, essa força vai ser sentida em você também. Não tem como um corpo A aplicar uma força num corpo B e não sofrer o efeito dessa força. É o que a gente chama de ação e reação. Tá? Ação e reação é a ideia de que, por exemplo, vamos imaginar que você tem aqui um corpo e ele está conectado a uma corda a um outro corpo. Né? Os casos de bloquinhos, eles são bem ilustrativos dessa situação. Aí, o que eu faço? Eu aplico uma força aqui, F, para deslocar o sistema. Certo? Essa força, ela está sendo aplicada diretamente no corpo A, por assim dizer. Tá? Beleza. Só que o corpo A, ele está conectado a uma corda. Então, a corda vai puxar o corpo B com uma força que eu vou chamar de F'. A gente costuma chamar essa força de tração, né? Quando é uma força aplicada em corda, por exemplo, é uma força de tração. Eu vou chamar de F'. Tá? O F' é a força que o A exerceu em B por meio da corda. Tá? O princípio da ação e reação garante que se o A está puxando o B também está puxando o A. Tá? O B está puxando o A. A força de reação, ela tem duas características importantes. A força de ação e reação, elas têm o mesmo módulo. Então, isso significa o quê? Se o F' vale 10, ele vale 10 para os dois. Então, o B está sendo puxado para a direita com uma força de 10, supostamente, e o A está sendo puxado também com uma força de 10, mesmo módulo. Eles têm essas duas forças têm a mesma direção. Ou seja, se uma é horizontal, a outra também é. Se uma é vertical, a outra também é. Tá? E elas têm o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Aliás, o mesmo sentido não, sentidos opostos. Espera aí. Sentidos opostos. Ou seja, se uma está apontando para a direita, a outra vai apontar para a esquerda. Opostos. E outra coisa, né? Que é uma coisa óbvia, mas a gente esquece nos exercícios. Essas forças estão aplicadas, cada uma num corpo. Percebem isso? A força F' ela está sendo aplicada no corpo A, para a direita, e no corpo B, para a esquerda. Então, elas são aplicadas em corpos diferentes. E nunca no mesmo corpo. Tá? Aqui tem aquela pegadinha... como é que eu posso dizer? Aquela pegadinha mais famosa do mundo, né? Por que o peso e a normal não são para ação e reação? O peso e a normal, eles são aplicados no mesmo corpo. Quando você apoia um corpo numa superfície, esse corpo está sofrendo ação de um peso e da força normal. E a força normal e o peso não são para ação e reação. Né? Quando, por exemplo, eu suspendo um objeto aqui na minha mão, ó, tá vendo aqui o celular? Esse celular, ele está sendo puxado para baixo. Então tem uma força-peso no celular. A reação do peso está na Terra, está no outro corpo. Sempre em corpos diferentes, tá? Beleza? É basicamente isso. Né? Quais são os casos que a gente estudou durante as nossas aulas? Né? Só para fazer um link aqui com o que a gente viu.
A gente estudou casos de bloquinhos, de tudo quanto é tipo, bloquinho pendurado, bloquinho encostado, né? A gente falou de força de atrito. O Enem gosta de força de atrito. A gente fala de força elástica, KX, né? Lei de Hooke. A gente fala de plano inclinado, como trabalhar com força em plano inclinado. Aí começa, né? Tem plano inclinado com atrito e bloquinho. Tem plano inclinado com 2 bloquinhos pendurado por uma mola. O cara começa a misturar os paranauê. Por isso que é difícil a lei de Newton. Ele vai inventando uns negócios, né? Aí você tem também polias, tá? Que são as polias fixa e móvel, né? Deixa eu ver o que mais. E força centrípeta, né? A gente tem uma parte que a gente estuda especificamente a força que faz a curvatura. Você tem uma série de estudos de casos, né, de força centrípeta, globo da morte, pista curvada, enfim, tem uma porrada de situações, né? Eu me lembro que no curso a gente ficou, acho que umas 4 semanas direto só estudando lei de Newton, lei de Newton, lei de Newton, uma aula atrás da outra, fazendo muito exercício, né? Por isso que eu disse, o que cai é quase sempre a mesma coisa, é quase sempre a mesma coisa. Porém, vem com roupagens diferentes, tá? Vocês querem perguntar alguma coisa aqui, gente? Não vou me estender muito na revisão, tá? Para a gente poder ganhar tempo nos exercícios. Então, acho que a gente pode começar, né? Vamos começar? Deixa eu tirar aqui. Pode tirar print se quiserem. Aqui. Questão número 1. Tibum. Aqui. Questão número 1. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade. A polia composta ou associação de polias é atribuída ao Arquimedes. Esse aí também está em todas, né? Vamos combinar que o Arquimedes está em todas. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa. Aqui está o desenho, ó. Vamos dar uma olhada no desenho. Aqui tem um exemplo, tá? Aqui você tem uma polia, ó, que está presa na parede. Então, o que o cara fez? Ele meteu aqui uma corda, a corda passou pela polia, e aqui ela está presa na parede também, ó, só que tem uma outra polia, tá vendo? Ó? Essa polia, ela está móvel, ela pode se movimentar. Então, por exemplo, na hora que você puxar isso aqui para a direita, assim, ó, essa polia, ela vem para a esquerda. Ela faz isso, ó. Ela sobe. Quando ela sobe, ela puxa essa corda aqui, ó. Tá vendo essa cordinha aqui, ó? Tá? Essa cordinha vai fazer a outra polia ser arrastada também, ó. Tá? À medida que ele vai puxando a corda para a esquerda, ele vai puxando a corda nessa direção e sentido aqui, ó. O corpo é arrastado. Tá? Então, aqui você tem 2 polias móveis e uma polia fixa. Tá? Continuando. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho, sobre a areia da praia, um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Então o cara montou um sistema desse e ele mexeu sozinho o navio. Sozinho. Suponha que a massa do navio seja de 3.000 quilogramas, ou seja, 3 toneladas, que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia vale 0,8, e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F paralela à direção do movimento e de módulo 400. Então ele fez exatamente isso, tá? O navio ele teria uma massa de 3.000 quilogramas
tem um atrito aqui, né? A gente percebe que tem um atrito, tá? E essa força aqui, segundo ele, é de 400 newtons. Tá bom? Tá, pergunta. Considerando os fios e as polias ideais e a aceleração da gravidade 10, e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal, ele quer saber qual é o número mínimo de polias que tem que ser usadas para que ele consiga fazer esse movimento. Quantas polias móveis eu tenho que utilizar para conseguir fazer isso? Bom, se você lembra como é que trabalha com polia móvel, o teu exercício vai ficar mais rápido. Tá? O que acontece aqui? Ó? Vamos fazer uma brincadeirinha. Vamos supor que o desenho seja exatamente esse aqui. Vamos supor que o cara esteja usando 2 polias, tá? Vamos apagar essa massa do navio aqui. Que eu quero que vocês percebam uma coisa. Tá? Olha só. Ele está puxando o fio aqui, ó, com 400 newtons, tá vendo? Só que você concorda que esse fio, ele vai se prolongar até aqui, fazer isso, e fazer isso até a parede? Aqui. Então, essa polia aqui, ó, ela está sendo arrastada para a direita não, para a esquerda. De que maneira? Ela está sendo puxada por aqui, ó, com 400 newtons, e por aqui também, ó. Tá? Essas duas partes da corda vão puxar a polia com 400 newtons cada uma. Cada uma. Ou seja, essa polia, ela está sendo puxada para a esquerda com uma força de 800 newtons. Então veja, olha só. O cara está fazendo 400, mas a polia da direita, essa polia aqui, ela está sendo puxada com 800. Então quer dizer, essa polia móvel, ela dobra a força que você usa. Por que ela dobra? Porque agora você pode pensar que essa corda aqui, ó, ela está sendo puxada com 800. Dessa parte e dessa parte aqui, ó. 800. Tá vendo? Então, ó, ele puxou com 400. A primeira polia puxa a corda com 800. Então, quer dizer, essa polia já dobrou a força. E essa outra polia aqui dobrou de novo. Quer dizer, o fio aqui, ele está sendo tracionado com 1.600 newtons. Isso para 2 polias. Para 2 polias. Então, o que a gente vai perceber? Que cada polia vai dobrar a força. Tá? Essa força aqui, ó, a gente chama de força potente. Potente. A força potente é a força que o cara está fazendo. É o cara que está fazendo. Tá? Essa força aqui, que é a força final, eu vou chamar de força resistente. Resistente. Tudo bem? Então, a polia ela tem uma força potente e uma força resistente. Aí você entende, né, fazendo uma reflexão aqui sobre a teoria, qual é a utilidade dessa polia. Quer dizer, você consegue fazer 400 newtons de força e, por exemplo, levantar um peso de 1.600. Então, você amplifica a tua força. Você tem 3 dispositivos que fazem amplificação de força na física, gente. Polia, a alavanca, que a gente vai ter na aula de estática. Lembra das alavancas? Elas também amplificam força. E o princípio de Pascal na hidrostática, do elevador hidráulico. São 3 momentos em que você, de alguma maneira, usa algum tipo de dispositivo, né, uma máquina, para poder amplificar a força. Tá? Então,
tem uma fórmula para trabalhar com polia. Qual que é a fórmula? A fórmula é a seguinte, ó. A força potente ela tem que ser, ela vai na polia móvel, né? Ela é igual à força resistente dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de polias que você está usando. Difícil a questão, né? Não sei se vocês acham, mas eu acho ela bem difícil. Tá? Número de polias. Beleza? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber quanto vale isso, ó. Quanto vale isso? Por que eu disse que o exercício podia ser mais rápido? Se você lembra essa fórmula aqui, ó, você começa o exercício daqui. Senão você vai ter que descobrir isso no desenho. No desenho. Tudo bem? Bom, agora que eu tenho a fórmula, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho aqui o bloco, o navio, né? O navio. O navio, ele tem uma massa de 3.000 quilos. Então, você vai ter aqui, ó, uma força, que eu vou chamar de força potente. E essa força, ela vai ter que vencer o atrito. Se ela não vencer o atrito, o corpo não sai do lugar. Tá? Então, ó, para que haja movimento, vamos pensar assim. Para que haja movimento, a força potente... aliás, aqui não é força potente, peraí, eu fiz errado. A força resistente aqui, ó. Isso aqui vai ser a força resistente. A força potente, ele está fazendo lá na ponta da corda. Lá na ponta da corda. Então, para que haja movimento, a força resistente ela tem que ser maior do que o atrito. Quanto que vale o atrito? Vamos calcular o atrito? O atrito, ele vai valer μ vezes a normal. Essa é a fórmula para calcular o atrito. μ vezes a normal. Só que como o corpo está parado no plano inclinado, no plano horizontal, perdão, a normal ela é igual ao peso do corpo. Né? Vamos representar aqui, ó, a normal para cima, que é a força que o chão faz no bloquinho, e aqui o peso, ó. Tá? Então, FAT é μ vezes a normal, só que a normal é igual ao peso. Então, eu vou escrever que o FAT é igual a μ mg. μ mg. Tá? Então, vai ficar FAT igual a μ 0,8, né? Vezes 3.000 quilos, vezes 30.000, né? Que é mg. Então, dá 24.000. Tá aqui. Pronto. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular qual deve ser o número de polias para que eu consiga reproduzir esta força, ó. Ah, professor, mas ela não tem que ser maior que o atrito? Tem. Ela tem que ser maior que o atrito. Então, eu vou colocar o valor do atrito aqui, ó, e vou ver quantas polias são necessárias. Então, ó, força potente. Vamos escrever aqui já direto, vai. Vamos colocar, a gente já colocou a fórmula lá em cima, né? A força potente, segundo o texto, ela vale 400 newtons. Ela vale 400 newtons. Então, eu vou escrever 400 tem que ser igual a 24.000 dividido por 2 elevado a n. Tá?
400 é igual a 24.000 dividido por 2 elevado a n. Tudo bem. 2 elevado a n vai dar 24.000 dividido por 400, que eu acho que é 60. É isso aí. 60. Tudo bem? Então, veja. Nessa condição, ele consegue igualar o atrito. Tá? Ele consegue igualar. Eu quero superar o atrito. Então, eu tenho que escolher um número onde 2 elevado a n tenha que ser maior que 60. Eu quero que ele seja um pouquinho maior que 60, para ele conseguir arrastar o corpo. Então, você vai testando. Por exemplo, se eu tiver 3 polias aqui, ó, 2 elevado à terceira vai dar 8. Não é maior que 60. 2 elevado à sexta, quanto que dá 2 à sexta? 2 ao quadrado, 4, vezes 2, 8. 64. Daí. É esse aqui, pronto. Pronto, já matamos então a criança. Tá? Esse é o primeiro N que eu consigo superar o 60 aqui. Tá? Então, nosso N vai dar 6. N vai dar 6. Esse é o menor N possível. Esse aqui é o número mínimo de polias, né? Esse é o número mínimo de polias que você tem que ter. Se ele quisesse fazer só 60, você podia ter um pouquinho menos de uma... Acho que talvez com 5 daria. Com 5, né? Com 5 não daria, não. Tem que ser 6 mesmo, não tem jeito. Porque 5 vai ficar menor, né? Então não tem como. Tá bom? Alternativa B. Eu não sei quanto a vocês, mas eu achei essa questão bem difícil. Tá? Porque é aquilo que eu sempre falo, né? Você tem que contextualizar. Você está numa prova de 90 questões. Você provavelmente acabou de sair de 45 questões de matemática. Então, o teu cérebro já está moído. Ele já está destruído aqui. Então, é complicado, né? O segundo dia, realmente, enfim. Tá? Vamos fazer mais uma? Deixa eu ver aqui qual que eu separei aqui. Aqui. 2. Essas questões, cara, de gráfico, elas sempre incomodam a gente. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui a tela. Aqui. Pronto. Aqui. Elas sempre atrapalham a nossa vida, né? Questão de 2013, gente, bem antigona também. Em um dia sem vento, ao saltar do avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. No instante em que o paraquedas é aberto, instante TA, ocorre a diminuição da velocidade de queda. Após algum tempo, algum tempo após a abertura dos paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante, que possibilita sua aterrissagem em segurança. Qual é o gráfico que melhor representa a força resultante sobre o paraquedista durante o movimento de queda? Tá aí. Então, bom, vamos dar uma olhada nos gráficos aqui, dar uma olhada. Ó. Aqui é o instante exatamente onde o cara abre o paraquedas, ó. Tá? É o instante onde ele abre o paraquedas. Então, a gente tem que tentar dividir a nossa análise em antes dele abrir o paraquedas e depois. Antes e depois. E ver o que acontece aqui. Tá? Bom, vamos lá. Ele diz que o corpo cai até atingir a velocidade limite. Né? No instante em que o paraquedas é aberto, ocorre a diminuição da velocidade. Então, veja. Quando um corpo cai, gente, vamos dividir a queda em partes. Parte 1. Logo quando o corpo cai, ele tem uma força-peso e tem uma força de resistência do ar. Força de resistência. Tá bom? O que acontece? Logo no começo da queda, o peso é maior que a força de resistência.
Enquanto isso estiver acontecendo, o corpo tem uma aceleração resultante para baixo, concorda? Então ele está em move, ele está acelerando. Mas nota que isso não é uma queda livre. Isso não é uma queda livre. Por quê? Porque tem o atrito do ar. Ah, mas como é que você sabe que tem atrito, professor? Porque ele fala que atingiu a velocidade limite. O que acontece? Se esse corpo continuar caindo, ele entra numa segunda fase da queda. A segunda fase é a velocidade limite. Por quê? Essa força de resistência aqui, ó, gente, quanto mais rápido ele cai, mais essa força é intensa. Todo mundo aqui já deve ter tido a sensação de meter a cara para fora do carro quando o carro está numa velocidade muito alta. O atrito do vento não fica maior? Então, o que acontece? Vai chegar um momento em que a força de resistência e o peso se tornam iguais. A partir desse momento, ele não tem mais aceleração. Por quê? Porque ele entra na primeira lei. Força resultante zero. Aqui é segunda lei. Força resultante é massa vezes aceleração. Aqui é primeira lei. Então aqui ele está em movimento uniforme. É exatamente agora que ele vai abrir o paraquedas. Aí ele fala o seguinte, ó. No instante em que o paraquedas é aberto, ocorre diminuição da velocidade. Então vamos abrir o paraquedas. Aberto. Gente, quando o paraquedas está aberto, ele tá com uma velocidade para baixo, não tá? Tá caindo para baixo. Quando ele abrir o paraquedas, eu vou ter que diminuir a velocidade. Para diminuir a velocidade, gente, ele tem que ter uma aceleração para cima. Para cima. Então, nesse caso, a força resultante do paraquedista passa a ser para cima. Você já deve ter visto o cara se atirando de paraquedas. Quando ele abre o paraquedas, ele dá um tranco para cima, faz blum. É uma frenagem violenta. Por quê? Porque o paraquedas faz isso acontecer. Só que é uma força resultante. Resultante. Tá? Então, ó, no instante em que o paraquedas é aberto, ele passa a ter... Peraí, no instante que o paraquedas é aberto, ele ocorre uma diminuição de queda, da velocidade. Beleza. Algum tempo após a abertura do paraquedas, então agora a gente vai para a parte 4. Então isso aqui é no momento que o paraquedas é aberto. Tá? Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante. Então, quer dizer, depois que o paraquedas freou, ele volta a ter velocidade constante. Então, novamente, a força resultante tem que ser zero. Então, olha só. A força resultante, ela começa para baixo. Para baixo. Mas ela vai diminuindo para baixo. Até ela ficar zero. Quando ele freia, a força resultante, ela troca o sentido. A força resultante aqui, ela estava para baixo, não estava? Agora ela passa a ficar para cima. E depois ela volta a ser zero. Ou seja, qual é o melhor gráfico que mostra isso? Esse aqui, ó. Esse aqui. Olha que questão demoníaca. Vamos entender um pouco desse gráfico, ó. Vamos dar um zoom nele aqui. Ó. A força resultante, ela começa alta, ó. À medida que ele vai caindo, a força resultante vai caindo para zero. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Quando a força resultante é zero, é o momento em que ele está com a velocidade constante.
Aí o queridão abre o paraquedas. Quando ele abre o paraquedas, o que que acontece? A força, ela troca o sinal, tá vendo? Ó? Por que que ela trocou o sinal? Porque até aqui, ela era uma força resultante para baixo. Para baixo. Quando ele começa a frear, que a aceleração precisa trocar de direção, de sentido, a força resultante ela tem que se tornar negativa, tá vendo? Ó? Só que depois que ela ficou negativa, ela começa a diminuir de novo a força resultante, ó, para ele voltar a ter velocidade constante. Para ele voltar a ter velocidade constante. Então a resposta é B de bola. É B de bola. Olha só que coisa, né? Se você percebe que na frenagem a força tem que trocar a direção, você já excluiria esse e esse. De cara, esses três aqui, ó, você exclui. São aquelas alternativas que a gente fala sempre assim, você não pode chutar essas. Porque se você chutar essas, o TRI vai achar que você de fato chutou. Então, as distorções de nota, elas começam a acontecer nesses problemas. Então, o que o Enem esperava do aluno? Que o aluno ou acertasse ou errasse com a A. Um erro com a alternativa A não é o mesmo erro que uma outra alternativa. O sistema ele reconhece esse tipo de coisa, tá? Beleza? É uma questão que não tem conta nenhuma, né? Mas super difícil. Tá? Vamos fazer mais uma? Qualquer coisa me chamem aqui, tá? Peraí que estão chamando já. Peraí que já tem gente chamando. Por que tem que descartar as três de cara? Pelo seguinte, ele fala aqui no texto que o corpo tem que frear. Peraí. Aqui, ó. O corpo não tem que frear. Ele estava acelerando, ó. Ele estava acelerando. Aí, aqui, quando ele abre o paraquedas, ele tem que frear. Para ele frear, a aceleração tem que apontar para o outro lado agora. Ele estava descendo, para frear a aceleração tem que estar para cima. Só que para a aceleração estar para cima, é preciso que a força resultante esteja para cima. Concorda? Então, antes a força resultante estava para baixo, agora ela está para cima. Agora pensa comigo. Se a força resultante para baixo foi representada com um gráfico assim, ó, a força resultante para cima, ela tem que ser representada com um gráfico negativo, ó. Então, se você olhar na alternativa A ou B, são as únicas em que tem algum momento em que a força é negativa, tá vendo? Ó? Aqui a força era positiva, a hora que ele abre o paraquedas ficou negativa. Aqui também, ó, força positiva, a hora que ele abre o paraquedas fica negativa. Então, na hora de chutar, tinha que ser uma dessas duas. Tá? Beleza? Então, eu sei que assim, é tão difícil, né? A gente fica falando tanta coisa para vocês, né? Ai, faz isso na prova, faz aquilo. Eu imagino como que fica a cabeça de vocês, cara. Todo professor pede para eu fazer alguma coisa, mas se eu pudesse dar um conselho para vocês, é o seguinte: quando você pegar uma questão e não conseguir terminar, vamos supor que você está fazendo a questão e você está em dúvida. Já arrisca as alternativas absurdas. Ou, pelo menos, aquelas que você considera absurdas. Por quê? Porque se você tiver que voltar na questão no final da prova, você não vai perder tempo naquelas alternativas. Você já vai martelar em cima daquelas que você está com dúvida. Tá? Mas, basicamente, é essa a ideia. Tá? Vamos fazer outra aqui, deixa eu ver. Vou trocar aqui. Outro de gráfico. Ai, meu Deus do céu. Outro. Os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir o travamento das rodas quando o sistema de freios é acionado, liberando as rodas quando estão no limiar do deslizamento. Então, a coisa funciona assim. Os freios tradicionais, eles funcionam na base do travamento de rodas. Então, você tem uma roda. Espera lá. Vamos supor, você tem uma roda. Tá?
Aqui. Vamos supor que a roda esteja girando no sentido horário. E aqui está o chão, ó. Aqui está o chão. Tá. Quando a roda trava, quando ela para de girar, entra em ação um atrito chamado atrito cinético. Que é quando a roda trava. Da roda. Tá? A partir do momento que a roda trava, o carro literalmente vai escorregar. Ele perde a força de tração no chão, tá? Com o travamento da roda. Agora, quando a roda está andando, a coisa não é assim. Quando a roda está andando, o próprio movimento da roda é que empurra o carro. O que o ABS faz? Evita da roda travar. Ele evita da roda travar. Na medida em que ele evita da roda travar, se alguém aqui já dirigiu um carro que tem ABS, já deve ter reparado que quando você pisa no freio, você sente o pé dando umas bombadas. O freio sozinho ele começa a dar umas bombadinhas assim. Em vez dele travar a roda de uma vez só, pum, ele vai fazendo isso na roda, ó. Vai batendo na roda para ir parando ela aos poucos. Com isso, ele evita o travamento. Evitou o travamento, evita o escorregamento. Tá? Beleza? Bom, aí a pergunta dele é a seguinte. Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético. Olha lá. Beleza. As representações esquemáticas da força de atrito entre os pneus e a pista, em função da pressão aplicada no pedal, nos freios sem e com ABS são. Então, ele quer que você mostre qual gráfico é o gráfico do carro sem ABS e qual gráfico é o gráfico do carro com ABS. Tá? O carro sem ABS, gente, ele funciona na base do atrito cinético. Na base do atrito cinético. Né? Esse tipo de questão, o aluno só vai conseguir responder se ele já viu esse tipo de gráfico na vida. Como é que funciona o gráfico de força de atrito, gente? Vamos lá. Vamos imaginar que você tenha um corpo, tá? Esse corpo ele vai ser puxado por uma força F e ele tem um FAT contra a força. Tudo bem? Tá. Eu vou montar um gráfico que vai mostrar para a gente o atrito que esse corpo tem em função da força aplicada. Em função da força aplicada. Tá? Bom, então vamos lá. Quando você faz uma força no corpo, essa força ela pode tirar o corpo do movimento ou não, certo? Quando a gente analisa a força em função do atrito, a gente vai ver uma situação assim, ó. Essa é a primeira parte do gráfico, tá? Essa parte do gráfico, ela vai mostrar pra gente assim, ó. Quando eu fizer uma força para tentar deslocar o corpo com módulo F1, o meu atrito vai responder com F1. Nesse caso, o corpo não sai do repouso. Sabe quando você vai empurrar um sofá? Sabe quando você vai empurrar um sofá? Você dá aquele empurrão no sofá, mas ele não sai do lugar? Quando você empurra o sofá e ele não sai do lugar, é porque a força que você fez nele foi anulada pelo atrito. Aí você vai lá e empurra o sofá um pouquinho mais forte. E mesmo assim o sofá não anda. Aí você vai lá e empurra o sofá um pouquinho mais forte. E mesmo assim o sofá não anda. Enquanto você estiver fazendo isso, a gente diz que o atrito que está sendo aplicado é um atrito estático.
Esse atrito estático, ele é um atrito muito malandro, diga-se de passagem. Por que ele é um atrito malandro? Porque ele aumenta quando você tenta empurrar mais forte. Então, eu tentei empurrar o sofá um pouquinho. Não funcionou. Aí eu vou lá e empurro um pouquinho mais. Também não funcionou. Ele vai respondendo à mesma altura, digamos assim. Só que isso tem um limite. Isso tem um limite. Se eu aplicar uma força muito grande, F4, eu consigo arrastar o corpo. Por quê? Porque aí, quando essa força é alta o suficiente para arrastar o corpo, o atrito deixa de ser estático e passa para uma modalidade que é o dinâmico ou cinético. Só que o atrito cinético, ele não é que nem o estático, que vai aumentando quando você aumenta a força. O atrito cinético, ele é constante. Então, quando o corpo está andando e o atrito atua, esse atrito é sempre constante. Ele é sempre constante. E aí o exercício ele dá uma dica para a gente. Ele fala, olha, quando a roda trava, o que acontece é que o atrito cinético entra em ação. Então, num carro sem ABS, como é que a roda do carro responde? Exatamente assim. Então, eu teria ou a A ou a E. Ou a A ou a E. Tá? Essas são as duas situações possíveis. Agora, para o carro ABS, qual é a vantagem do carro ABS? É não deixar a roda travar. Tá? Ou seja, não deixar o atrito cinético entrar em ação. Só que o atrito cinético é constante. Certo? Então, o freio ABS, ele não deve deixar isso aqui acontecer no gráfico. Ó. Não pode aparecer isso no gráfico. Portanto, eu estava em dúvida entre A e E. Aqui é um atrito cinético, tá vendo? A roda está travada aqui. Como é que você sabe que é cinético aqui, Dan? Porque o atrito é constante. Ele fala. Ele fala isso. Tá? Beleza? Olha para esse gráfico aqui. Aqui, ó, você pisou no freio. Quando a roda ia travar, ó, o ABS solta ela e aperta de novo. Quando ela vai travar, ele solta e aperta de novo. Ele vai fazer isso quantas vezes forem necessárias até a roda parar. Por isso que quando você pisa no freio, você sente o freio tremilicando. Ele dá umas tremelicadas. Cada tremilicada é um apertão que o freio dá na roda sem deixar ela travar. Olha o que ele fala aqui, ó. Olha esse trecho, ó. Os freios ABS funcionam para impedir o travamento da roda quando o sistema de freio é acionado. Olha o que ele fala agora. Liberando as rodas quando estão no limiar do deslizamento. Então, quando está começando a entrar o atrito cinético aqui, ó, a roda solta. Ela não trava. Tá? Então, a alternativa mais próxima do que ele está falando é a alternativa A. De ai meu Deus, né? De ai meu Deus. Tem questão de física teórica que é mais difícil do que de cálculo. Mais difícil. Principalmente essas que você tem que achar gráfico. Tá? Matamos então a A. A 4, perdão, desculpa. Vamos fazer a questão número 5? 5. Também do Enem, né? Vocês viram que eu peguei Enem. Esse aqui é de 2009, hein? Vixe Maria. 2009 foi o ano que eu cheguei em Cuiabá, cara. É verdade. Olha. Enem 2009. Ele fala o seguinte na questão. O Brasil pode se transformar no primeiro país das Américas a entrar no seleto grupo de nações que dispõe de trem-bala. Ha, 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 né? Ai, meu Deus do céu. Sabe de nada, inocente. A gente não conseguiu fazer nenhum... Como é que chama aquele ônibus que a gente ia fazer aqui que não deu certo? Que tá lá no aeroporto, lá, só tem aquelas obras abandonadas lá. VLT, né? Ai, gente, é muito foda a gente ler um texto muito antigo, né? Porque você fala, caralho, meu Brasil podia ter dado tão certo, né? Bom, enfim. Aí ele fala aqui. É nada.
E ó, pode esperar aí que, meu, vai virar era geológica. É mais fácil inverter o campo magnético da Terra do que sair o VLT, né? É mais fácil inverter os polos magnéticos da Terra. Aí ele fala aqui, o Ministério dos Transportes prevê o lançamento... Olha, vamos ler essa frase para ficar bem puto, ó. O Ministério dos Transportes prevê o lançamento do edital de licitação internacional para a construção da ferrovia de alta velocidade Rio-São Paulo. A viagem ligará os 403 quilômetros até a Central do Brasil, do Rio, e a Estação da Luz, em 1 hora e 25 minutos. Tá bom. Devido à alta velocidade, um dos problemas a ser enfrentado na escolha do trajeto percorrido pelo trem é o dimensionamento das curvas. Então, esse trem tem que fazer curva. Esse trem tem que fazer curva. Considerando-se que uma aceleração lateral confortável para os passageiros e segura para o trem seja de 0,1 g, onde g é a aceleração da gravidade, e que a velocidade do trem se mantenha constante, seria correto prever que as curvas existentes no trajeto deveriam ter um raio de quanto aproximadamente? Então é assim, o trem ele vai fazer uma curva. O trem vai fazer uma curva. Vamos imaginar que essa curva tenha um centro aqui, tá? Quando o corpo estiver fazendo uma curva, quem vai manter ele em curva é uma aceleração centrípeta. Que segundo ele, o texto, né, ela vale 0,1 g. Ou seja, ela vale 10% da aceleração da gravidade. Tá? A física, quando a gente trabalha com aceleração, com essas coisas malucas aí, gente, a física costuma expressar a aceleração em comparação com g, né, da gravidade. Então, aceleração 2g, 3g, meio g, tá? Bom, ele quer saber qual é o raio da curva para que eu consiga fazer essa curva com essa aceleração. Tá bom? Bom, como é que a gente calcula o raio da curva? Eu lembro que a aceleração centrípeta ela é v ao quadrado dividido pelo raio. Certo? Tá. A aceleração centrípeta eu sei quanto vale. Ela vale 1 metro por segundo ao quadrado, já que a gravidade vale 10. Tá? Agora, a velocidade é que eu preciso calcular. Eu preciso dar um jeito de calcular essa velocidade aí. Tá? Bom, como é que eu calculo a velocidade? Eu vou calcular a velocidade por ΔS e ΔT. ΔT. Tá? ΔS são... Cadê o ΔS? 403 quilômetros. 403 mil metros. Dividido pelo tempo. O tempo precisa estar em segundos. O tempo precisa estar em segundos. Então, o tempo, ele é 1 hora mais 25 minutos. Certo? Tá, 1 hora são 3.600 segundos. 25 minutos são 25 vezes 60 segundos. Não é isso? Então, o tempo vai dar 25 vezes 60 mais... Opa! Mais 3.600. Dá 5.100. Então, o ΔT é igual a 5.100 segundos. Opa! 5.100. Tudo bem? Bom, agora eu vou fazer a conta. Eu vou fazer a conta. 4... Aqui, vamos fazer um arredondamento aqui meio gambiarra? Vamos fazer uma gambiarra? Vamos fazer uma gambiarra? Ó,
Aqui é 403, 10 a terceira, né? Aqui é 4, 10 a quinta. Tá? Dividido por 5.100. Eu vou dividir só por 5.000. A terceira. Aqui. Tá? Essa velocidade vai dar 4 por 5 dá 0,8, né? 0,8, 10 ao quadrado. Confere. 0,8 vezes 10 ao quadrado, que dá 80. É isso mesmo. 0,8, 10 ao quadrado. Ou 80 metros por segundo. Tá? Beleza? Agora deixa eu fazer só um comentário, tá, gente, sobre a questão do arredondamento, né? Porque você fala, poxa, Adão, mas você arredondou bastante, né? Você pegou 5.100, falou que é 5.000, pegou 403.000 e chamou de 400.000. Por que eu tomei essa decisão? Porque eu olhei nas alternativas e percebi que os valores são muito diferentes um do outro. Vocês estão percebendo a discrepância entre as alternativas? Quando as alternativas são muito diferentes uma da outra, dá para arredondar sem medo de errar. É diferente, por exemplo, se você tivesse ali, 800, 815, 790, né? Como a diferença está muito grande, eu acredito que o arredondamento não vai me atrapalhar muito em relação a chegar na resposta, tá? E na medida, ele não só não me atrapalha, como ele me antecipa, né? Eu faço uma conta mais rápida. Bom, agora eu vou pegar essa velocidade e jogar na fórmula. Então, ó, aceleração centrípeta é igual a v ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Tá aí, ó. Portanto, o raio da trajetória vale 80 ao quadrado, né? Que é 864 das 6.400 metros. Tá aí. Esse é o raio da curva. Então, a curva ela tem que ter um raio de 6,4 quilômetros, tá? Para que você não sinta muito a curva, né? Porque ele fala aqui no texto, né? Ele fala aqui no comecinho, ó. Considerando que a aceleração confortável para os passageiros. Por que ele está falando confortável, gente? Porque imagina você no trem, só para a gente ver que velocidade é essa, né? 800 vezes 3,6. É 80, aliás, vezes 3,6. Cara, esse trem está quase 300 por hora. Ele está quase a 300 por hora. Imagina um negócio a 300 por hora virando uma curva muito fechada. O que você vai sentir dentro do trem se o cara fizer uma curva? Você vai ser arremessado para fora, para o outro lado. Então, para que as pessoas não fiquem sendo arremessadas por causa da velocidade, o que os caras fazem? Uma curva que a pessoa praticamente nem sente a curva. É uma curva extremamente aberta. Como ela tem um raio muito grande, ela é uma curva extremamente aberta. Tá? Beleza? Tá aí, então, alternativa E, né? E. Tá aí uma de questão de centrípeta. Vamos fazer outro? Deixa eu ver qual que eu peguei agora. Vamos ver. Aqui, 9. Questão 9. Aqui já fugiu um pouco, já não é mais do Enem. Mas não tem problema, né? A gente faz do mesmo jeito. Questão 9. Peraí. Uma mola ideal está presa à parede e apoiada sobre um plano inclinado. Quando um bloco de massa igual a 5 quilos é preso na extremidade dessa mola, ela sofre uma distensão de 20 centímetros conforme o desenho. Considerando que o módulo da aceleração da gravidade é 10, qual é o valor da constante da mola? Então, aqui a gente está misturando, né, um plano inclinado com uma mola. Ele prendeu o corpo numa mola e o corpo está parado ali. Está parado. Então, a primeira coisa que a gente identifica é que se o corpo está em repouso, a gente está trabalhando com a primeira lei de Newton. Primeira lei. O corpo está parado. Se ele está com
com a primeira lei, né? Então, a força resultante nele tem que ser 0. Tá bom? Então, bora desenhar o plano e desenhar as forças que estão agindo no corpo. Então, você tem aqui o corpo, tá? Quando a gente trabalha com plano inclinado, a gente nem gosta muito de usar o peso do corpo. A gente decompõe o peso em 2 componentes. Vocês devem lembrar disso. A gente tem um peso chamado de Px, que é a componente do peso que puxa o corpo para baixo, tá? Essa componente, ela vale peso vezes o seno do ângulo do plano inclinado. Tá? Essa é uma componente do peso. A segunda componente do peso é aquela que pressiona ele no chão. A componente do peso chamada PY. Eu gosto de falar assim, é um jeito meu, tá? Não é certo nem errado, é um jeito que quando eu estudava. O Px é a componente da aceleração do corpo, porque é ela que vai acelerar o corpo, né? E o PY é a componente da compressão do corpo no chão. Tá? Enquanto um acelera, porque ele arrasta o corpo para baixo, o outro comprime o corpo contra o solo. Tá? Além dessas 2 forças, nós temos, que na verdade são uma só, né? São componentes do peso. Nós temos a força normal, que vai anular o PY, e temos a força elástica, a FEL, que vai anular o Px. A força elástica. A força elástica, pela lei de Hooke, é Kx, né? Kx. Tudo bem? Então, veja, o corpo está em repouso, o que eu posso afirmar categoricamente? Que a normal é igual ao PY e que a força elástica é igual ao Px. Certo? Como a gente quer descobrir a constante elástica da mola, eu vou usar a de baixo, Fel igual a Px. Né? Vou falar que a força elástica é igual a Px. Então, ó, Kx é igual a P seno de θ, que nesse caso é 30 graus. Tá? Obviamente, no exercício ele vai dar senos, né? Seno, cosseno, tangente. Embora a gente decore alguns senos, né? Os exercícios costumam dar, tudo Enem também. Então, ó, K vezes. Cuidado aqui, galera, porque é sistema internacional, hein? Ai, droga, peraí. É sistema internacional, tá? Então fica K vezes a deformação da mola, que é 0,2. Isso tem que ser igual ao peso, que é 50, né? Vezes o seno de 30, que é meio. Então, o K, ele vai ficar 25 dividido por 0,2. É isso? 25 dividido por 0,2. Tá? Que vai dar 125, eu acho. Deixa eu ver. É, porque se fosse 2 daria 12,5, né? Então, o K, ele é igual a 125 newtons per metro, que é a unidade de constante elástica. Tá bom? Alternativa C. Pode printar. Próxima. Vamos lá. FAMERP. Parecida. 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 Ao deslizar, ao descer uma ladeira plana e inclinada, com 23,5 graus em relação à horizontal, um ciclista mantém a sua velocidade constante acionando os freios da bicicleta. Veja que importante isso, né? O cara está descendo.
Se ele está descendo, ele teria que acelerar. Então, ele pressiona o freio de uma tal maneira que ele mantém a velocidade constante. Ele vai manter a velocidade constante. Ou seja, a força resultante na criança é zero. Igual a zero. Tá? Considerando que a massa do ciclista e da bicicleta juntos é de 70 quilogramas, que a aceleração da gravidade seja 10, e que o seno e o cosseno são dados, qual é a intensidade da resultante das forças de resistência ao movimento que atuam sobre o conjunto? Qual a intensidade da resultante das forças de resistência do movimento? Aqui, se você estiver distraído na prova, dependendo de como você está lá na hora, é capaz que você marque B de bola. Por quê? Porque geralmente o cara fala, peraí, se ele está com velocidade constante, a força resultante é zero. Mas ele não quer a força resultante. O que acontece é o seguinte, ó. O carinha está descendo, não está? Ele está descendo. Opa. Mania de colocar PT aqui. PX. PX, tá? PY e normal. E aí você tem as forças de resistência. Quem seriam as forças de resistência? Você tem a resistência do freio e a própria resistência do ar, né? Então, veja, o que ele quer... Ó, opa. O que ele quer, gente, é a resultante das forças de resistência. Ou seja, ele quer... Peraí, acabei apagando aqui. Como é que eu sei que não tem atrito? Peraí, eu sem querer apaguei aqui. Como é que eu sei que não tem atrito? Na verdade, tem atrito. Por quê? Porque ele está descendo. Mas e se ele se não tiver? Ele vai ter que falar, desconsidere o atrito. Desconsidere o atrito. Então eu tenho isso aqui. Eu apaguei, gente, sem querer apertei um botão aqui que não era para apertar. Ó, PY, PX, e aqui toda a força de resistência. Tá? Ele quer essa resultante. Tá? Essa resistência vem do freio, de novo, e do atrito do ar. Tá? Então, o que eu sei? Que o PX tem que ser igual à força de resistência. Por quê? Porque a velocidade é constante. Então, a força resultante tem que ser zero. Então, a força que está puxando para baixo é igual à força que está puxando para cima. Super simples, né? Então, a força de resistência é igual a P seno do ângulo. O peso é 700, né? O seno é 0,4. Então, dá 280. 280 newtons. O que nos dá, então, a alternativa A. Tá, deixa eu ver aqui. Tá, pode perguntar. Pode abrir o microfone. Então, prof, eu fiquei na dúvida porque, tipo assim, se eu pensar que a bicicleta gira no sentido horário, ela faz uma força para lá e o atrito empurraria ela para frente, né? Mas aí eu tenho esse PX também. E aí, tipo, eu não entendi onde que tá o atrito nessa situação. É o atrito do ar, não é o atrito do chão. Né? Uma coisa importante. Aqui, a gente... do jeito que ele colocou a situação, Isa, o cara não parece estar pedalando.
Ele não está pedalando. Sabe quando você está descendo uma ladeira que você para de pedalar e deixa só o peso levar? É isso que está acontecendo. Porque do jeito que você está... eu não sei se eu entendi direito a tua pergunta, né? Mas do jeito que você está expondo, se ele pedala, o atrito no chão leva ele para frente. Ele é um atrito motor. Né? Então, nesse caso, dá para entender a tua confusão. Aqui a gente está pensando numa situação assim. Ele está descendo, tipo descendo, como diz o ditado, né? Na banguela, ele solta o pedal e vai só com o PX. E vai só com o PX e segurando a bicicleta no freio. E segurando a bicicleta no freio. Então você tem, na verdade, dois atritos, propriamente. O atrito que o freio faz na roda, que impede ela de girar cada vez mais rápido, porque se deixar ela vai girar cada vez mais rápido por causa do peso. Então o freio no pneu, ele exerce um atrito na roda e o atrito do ar. Então quando ele fala resultante das forças de resistência, seria o atrito gerado pelo freio, pelo ar. Para você ter um atrito levando o corpo para frente, ele precisa pedalar. Então, por exemplo, pensa numa outra situação em que o cara estaria num plano, ele está num plano e ele está pedalando. Se ele está pedalando num plano, ele empurra a roda empurra o chão para trás e o chão empurra a roda para frente. Esse atrito que leva o corpo para frente, ele não é uma força de resistência. Muito pelo contrário. Ele é uma força motriz. Entendeu? Eu não sei se era essa a tua dúvida. Qualquer coisa, abre de novo o microfone aqui. Tá? A propósito, seu áudio tá bom hoje, viu? Você trocou de microfone? Tá muito bom o teu áudio. Ou parece que tá num lugar mais isolado, não sei. Tá com menos eco, na verdade. Beleza? Vamos fazer outra aqui? Acho que dá tempo, né? Dá. Ixi, nós temos 13 minutos ainda. 13 minutos. Aqui. Espera aí. Aqui. Deixa eu aumentar, essa figura está muito pequena aqui. Ufa. Questão número 12. Acho que é Maringá, né? Ah, tá. Então, porque, nossa, tá bem, tá diferente a acústica. Tá diferente. Tá muito, tá parecendo que tá num estúdio, assim, cara. Muito louco. Estúdio. Questão 12. O movimento pendular está presente na natureza, sendo também empregado em vários ambientes. O relógio de pêndulo marcou uma época e foi importante na medição do pêndulo. Na medição do tempo, perdão. O mesmo movimento é usado em trens de alta velocidade, ou trens pendulares, que apresentam um mecanismo reclinável que lhes possibilita desenvolver em altas velocidades, uma vez que se inclinam, em média, 8 graus ao realizarem curvas. Analise a seguinte situação. Um objeto de massa m está pendurado no teto de um trem por uma corda de comprimento L, que possui massa desprezível. Ao sair do repouso e adquirir uma aceleração constante, é observado que ele faz um ângulo θ com a vertical. Por que isso acontece? Inércia, né, gente? Inércia. O que acontece? Quando o trem acelera para a direita, a bolinha quer ficar. É o princípio da inércia. Então, o trem literalmente puxa a corda que puxa a bolinha. Então, para quem está olhando dentro do trem, é uma cena meio bizarra. Para um observador que está aqui dentro, ó, parece que a bolinha está sendo empurrada para a esquerda. Sendo que, na verdade, ela não está sendo empurrada para a esquerda coisa nenhuma. O que ela está é ficando por inércia. Tá? Então, é assim, a aceleração do trem é A. Para um observador dentro do trem, para
um observador no trem, o que ele vai achar que está acontecendo? Ele vai achar que a bolinha está sendo puxada para a esquerda com uma aceleração. Então, isso aqui seria uma força agindo na bolinha, né? Que seria causando na bolinha essa aceleração, tá? E a bolinha tem uma outra aceleração para baixo, que é a gravidade. É a gravidade. Tá aqui. Tudo bem? O que ele quer saber é quanto vale essa aceleração do trem em termos de θ, m, l e g. Em termos de θ, m, l e g. É basicamente isso que ele quer que a gente faça, tá? Bom, vamos pensar um pouquinho. Por que existem essas duas acelerações? Essas duas acelerações existem por conta de um peso, tá? E para o observador que está no trem, ele tem uma forcinha. Para o cara que está olhando, né, isso no trem, é como se tivesse uma força aqui, ó. Essa força. Tá? Tá, essa força, ela vale quanto? M vezes A. Esse é o valor da força. Né? O peso, ele vale M vezes G. Certo? E a gente tem aqui uma outra força, que seria a força tensora no fio. A força de tração. Tá certo? Agora, para pensar um pouquinho, gurizada. Para o observador, essa bolinha está em repouso. Para o cara que está no trem. Para o cara que está dentro do trem, essa bolinha está em repouso. Ela só está, o fio ele só está deformado, mas a bolinha está em repouso. Então, se a bolinha está em repouso, em relação ao observador que está no trem, eu posso dizer que a força resultante na bolinha é 0. Tudo bem? Por que isso é importante? Veja só. Se a força resultante é 0, para quem está dentro do trem, você concorda que esses 3 vetores aqui, ó, eles precisam se anular? A força de tração, a força F e o peso P, eles têm que se anular. Agora pensa comigo. Se eu fizer uma resultante desses 2 vetores aqui, ó, a resultante desses 2 vetores brancos, ela tem que dar para baixo. E essa resultante deve ser igual, vírgula, em módulo à atração. Por que a força, a resultante dessas 2 brancas tem que ser igual à atração em módulo? Para anular a atração. Para anular. Tudo bem até aqui? Então, só recapitulando, para a gente não se perder. Eu tenho que analisar o problema sob a perspectiva de quem está dentro do trem. Para a pessoa que está lá dentro do trem, a gente chama, né, essa pessoa que está dentro do trem de passageiro. Ele é o referencial não inercial. É uma pessoa que está observando o fenômeno, mas ela está dentro do corpo acelerando, né? Então, eu olhei para a pessoa e enxerguei o que ela está enxergando. Ela está enxergando 3 forças, tá? O que eu vou, então, fazer? Eu vou olhar para esta figura aqui, ó. Aqui, a força resultante, né? Aqui o peso. Pezinho, ó. E aqui eu vou colocar a força F.
tá? Esses três vetores, eles formam um triângulo, retângulo, certo? Esse ângulo aqui, ó, olha para cá aqui em cima, ó, é θ, não é? Ó, aqui em cima. Aqui é θ. Então aqui também é, ó. Ó. Aqui também é θ, ó. Θ. Tá? Como ele quer que o θ apareça na fórmula, vocês percebem que sempre tem alguma coisa ali, seno, tangente, secante, né? Então, o que eu vou falar? Eu vou dizer que a tangente do ângulo θ é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente a ele, né? Cateto oposto dividido por cateto adjacente, tá? E aí abrir. Tangente de θ é igual a força m vezes A sobre peso m vezes G. Né? Como a massa é a mesma, eu cancelo as massas. Portanto, a aceleração é G tangente de θ. G tangente de θ, que dá C. C. Tá aí. Questão C. Item C. Tá bom? Tudo bem? Vamos fazer mais uma? Fazer mais uma? Acho que dá tempo aqui de fazer. Dá. Ah, tá faltando 5 ainda. Vou fazer mais uma, Mitya. Qual que é agora? Aqui. 14. 14 é centrípeta de novo. Eu queria fazer de outro assunto. Deixa eu ver. Vamos fazer uma de bloquinho, só pra gente encerrar? A gente não fez de bloquinho, né? Ó, pega lá 16. Eu peguei a 16, tá? Eu separei a 16 pra gente fazer. Tá aqui. Então, fizemos plano inclinado, atrito, elástica, polia, força centrípeta. Agora falta uma de bloquinho, né? Então, tá aí bloquinho. Ele fala assim na questão. Em um experimento, os blocos 1 e 2, de massas 10 e 6, estão interligados por um fio ideal. Em um primeiro momento, uma força de intensidade 64 newtons é aplicada ao bloco 1, gerando no fio uma tração TA. Então, ele está puxando o sistema para a esquerda a partir do bloco 1. Em seguida, uma força de mesma intensidade F, ou seja, 64, né, é aplicada ao bloco 2, só que daí puxando para a direita, né, com uma tração TB. Ele quer que a gente, desconsiderando os atritos, né, calcule a razão entre TA e TB. Tá aqui. Esse é um probleminha bem característico de bloquinho. Quando a gente começa a estudar a lei de Newton, a gente começa a trabalhar com esses problemas. Bom, para eu achar a tração, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a aceleração, né? E aí, eu preciso que vocês pensem no que eu vou falar, tá, gente? A aceleração desse sistema aqui, ó, é igual a desse sistema. Ela só troca de lugar. Para cá, a aceleração está para a esquerda. E para cá, a aceleração está para a direita. Por quê, gente? Porque a força é a mesma, não é? 64 newtons. E não importa se você está puxando ele pela esquerda ou para a direita, você está puxando o corpo com a mesma massa. Quer ver? Eu vou calcular a aceleração. Para calcular a aceleração, eu vou falar que a força resultante é a massa vezes a aceleração. A força resultante vale F. A massa é a massa do corpo 1 mais a massa do corpo 2, vezes a aceleração. Então, eu tenho que 64 e igual. Massa 1 mais massa 2 dá 16, vezes A. Portanto, em ambos os casos, a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. 4 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem?
Agora, eu vou achar a tração TA. Gente, para a gente calcular a tração TA, eu posso aplicar a segunda lei de Newton para os bloquinhos separados. Então, eu vou pegar o bloquinho 1 e vou olhar como é que ele está sendo puxado. Bloquinho 1. O bloquinho 1 ele está sendo puxado para a esquerda com aquela força de 64 newtons. E aqui no meio da corda tem a tração, tá vendo? Ó? O corpo 2 está sendo puxado. Deixa eu dar um zoom aqui, peraí. Ó. O corpo 2 ele está sendo puxado para a esquerda e o corpo 1 está sendo puxado para a direita. Então, no corpo 1, a tração ela está para trás. Ó. Vamos desenhar ela aqui. Ó. TA. Tudo bem? Como a aceleração do corpo está para a esquerda, a força resultante ela tem que estar para a esquerda também. Concorda? Então, eu vou falar que F menos TA é igual à massa dele vezes a aceleração. Então, fica 64 menos TA é igual a massa do corpo 1 é 10, né? 10 vezes 4, 40. Portanto, a tração A é 24 newtons. Confere aí, vê se vocês fizeram também, deu 24. Tá? Passei o 40 para lá, o TA para a direita, né? Tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa no TB. TB. Vamos pegar o corpo... Pode pegar o corpo 1 também, né? Vamos pegar o corpo 1. Vamos pegar o mesmo corpo nos dois casos. Tá? Veja. O corpo 1, ele está sendo puxado para a direita só com a tração. Só com a tração. Porque a força, ela está sendo aplicada no corpo 2. Então, se eu fosse usar a segunda lei de Newton para o corpo 2, aí eu precisaria pensar na força. Força menos tração, né? Aqui eu estou usando só a tração. E a aceleração está para a direita. Obviamente. Então, segunda lei de Newton para o corpo 1, né? Na situação de baixo. Então, é a tração em B é igual à massa dele vezes a aceleração. Tá? Tração em B é... Quantos que dá o corpo 1? A massa dele é 10, né? 10 vezes 4. 40 newtons. TB. Então, ele quer TA por TB, né? TA, então, é 24 por 40. O que dá para simplificar aqui? 8? 8, né? Dá 3/5? Confere aí ou não? 8, 16, 24, 5 vezes 8, 40. Acho que é 3/5. Alternativa C de cocô. C de cocô. 3/5. Tá? Alternativa C. Confere aí para ver se eu não fiz cagadinha. Isso, né? Isso, tá, beleza. Fechou? Rapaz, e hoje, nossa senhora. Será que vai sobrar neurônio? Acabamos então, tá? Revisamos aí alguns exercícios de leis de Newton. Espero que tenha dado para dar uma boa lembrada nos tópicos, tá bom? E aí, amanhã é outro dia.